A seca de 2024 já é considerada a mais severa desde 1950, com efeitos profundos em todo o país. E um deles é a grave redução do aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Um estudo na Unesp, conduzido pelo professor Didier Gastmann, mostrou que as chuvas atuais não conseguem repor o volume de água que tem sido retirado do aquífero, que abastece cerca de 90 milhões de pessoas no Brasil. A gente vem trabalhando com o aquífero Guarani desde 2002, quando eu comecei o meu doutorado, e tudo acabou sendo uma evolução de perguntas que vão aparecendo ao longo dessa carreira. E mais recentemente a gente teve um artigo publicado numa revista internacional, no qual a gente buscou entender as contribuições da água da chuva e da água subterrânea para a manutenção da vazão nos rios na região de Brotas, que é uma região onde afloram as rochas que constituem o aquífero Guarani. Então, o aquífero está recebendo água de chuva e ele também armazena um volume grande de água subterrânea, né? O professor Didier utilizou técnicas avançadas, com isótopos de hidrogênio, para monitorar o Guarani por 8 anos, comprovando algo que afeta diretamente o ciclo das águas. Existia, na época do final do projeto Guarani, nos anos 2010, algumas perguntas a serem respondidas, e uma delas era o papel das águas das áreas de afloramento na realimentação das partes profundas do aquífero. E a segunda pergunta era, esse sistema é isolado, ele não é isolado, os fluxos de água são muito mais para alimentar o ciclo hidrológico localmente ou regionalmente. E com base nessas perguntas, a gente iniciou esse projeto em 2015, com recursos da FAPESP e da Agência Internacional de Energia Atômica, para tentar responder essas questões, né? As águas subterrâneas que estão sendo retiradas atualmente têm mais de 100 mil anos. A infiltração natural é extremamente lenta, em torno de centímetros por ano, o que significa que as chuvas atuais levariam mais de 150 mil anos para repor o que está sendo extraído. O que a gente observou também durante esse período que a gente monitorou, que começou também, pegou um pouco da crise hídrica de 2014, é que os estoques de água nas rochas vêm diminuindo. Por quê? Porque o volume de chuva de um ano não é capaz de repor as perdas que ocorreram ao longo do ano anterior. Então, ainda que exista uma recuperação dos volumes, a gente observa que existe uma tendência de declínio. A gente tem que pensar que nessas regiões, no papel ecossistêmico da água, ela tem uma função ecológica muito importante, que é exatamente manter a vazão dos rios nos períodos de chuva. Se a gente diminui a quantidade de água armazenada dentro dessas rochas, dentro do aquífero, consequentemente a gente vai ter uma diminuição do fluxo de base. Nós vamos diminuir a quantidade de água que vai correr nos rios durante o período de estiagem. Isso impacta não só a vida humana, mas também a vida silvestre e todo o ecossistema que está presente naquela região onde a gente fez esse estudo. E esse papel ecossistêmico das águas subterrâneas, ele é muito pouco enxergado e muito pouco valorizado. Todo mundo enxerga a água subterrânea como a água que sai do poço para abastecer ou que você toma na torneira da sua casa. E esse papel ele é muitas vezes negligenciado. Eu acho que esse trabalho ele trouxe um pouco também essa preocupação ambiental em relação às águas subterrâneas. As queimadas que assolam o Brasil são outro fator agravante. Além de aumentar as temperaturas e a evaporação, o material particulado gerado pelos incêndios prejudica a qualidade da chuva. Você tem uma queimada, o pouco de água que está retido no solo, ele vai evaporar com a queima da vegetação. Além disso, existem estudos que indicam que o material particulado que está presente na atmosfera, que foi lançado por essas queimadas, ela também interfere na quantidade de chuva e na qualidade da chuva também. Trazendo esse estudo para mais perto de nós, em Rio Claro e região, a seca se torna evidente. As reservas de água que alimentam os rios locais estão em declínio, afetando diretamente o abastecimento.
e o sistema de rodízios já foi implementado em várias cidades da região. E a previsão é de um cenário ainda mais crítico nos próximos meses. Então, mesmo os rios aqui da região de Rio Claro, eles precisam dos aquíferos que estão presentes aqui, ou da água armazenada no solo, para serem alimentados. Então, se a gente diminui a quantidade de água infiltrada em função do aumento da temperatura ou em função da mudança, da conversão do uso da terra, tirando as áreas florestadas e colocando monocultura, a gente está impactando exatamente no nosso estoque de água para enfrentar esses períodos de estiagem. E o que a gente tem visto hoje é exatamente isso. Se você for em qualquer rio daqui da região, você vai ver que tem muito pouca água e alguns, inclusive, não têm água. Com o aumento das temperaturas e das queimadas, a pouca chuva que cai evapora rapidamente, sem conseguir adentrar adequadamente ao solo, fazendo com que essa água não chegue até os aquíferos. E a gente tem que começar a se preocupar um pouco em relação a isso e promover projetos de reflorestamento para aumentar a capacidade de retenção de água no solo, para a gente poder ter água disponível para enfrentar esses períodos de estiagem, né? O professor destaca ainda que, apesar de soluções imediatas, como o sistema de rodízio, estarem sendo discutidas e aplicadas, o caminho para uma resolução definitiva ainda é longo e é necessário um planejamento muito maior do que o que temos atualmente. No Brasil não existe planejamento de longo prazo, até porque planejar custa caro e implementar custa mais caro ainda. E muitas vezes a urgência dos gestores, ela não consegue pensar além de 4 anos. Eu sempre digo que o Brasil não tem plano de Estado, não tem projeto de Estado, ele tem projeto de governo. Então vem o governo, implementa o que ele acha que é importante, mas ele não deixa nada para o próximo, ou o próximo não quer aproveitar coisas boas que foram feitas por administrações anteriores. Então, acho que a gente tem que começar a pensar como Estado, não como governo. Acho que a gente tem que pensar muito nisso. O que a gente quer para as futuras gerações?